O que se esconde por trás do karma? A maioria das pessoas acredita que ele é apenas uma lei de ação e fato. O que vai, volta. Mas, e se eu dissesse que essa visão é apenas uma sombra do verdadeiro significado do karma? E se, na realidade, ele for um mecanismo muito mais profundo, algo que transcende vidas, molda sua percepção e tece a própria tapeçaria da existência? Ao longo dos séculos, o verdadeiro conhecimento sobre o karma foi distorcido, simplificado ou até mesmo ocultado. Enquanto muitos acreditam que ele seja uma espécie de equilíbrio cósmico que recompensa e pune, antigas tradições esotéricas revelam que sua função vai muito além disso. O karma não é um juiz, não é um castigo divino. Ele é uma força de criação, um espelho da consciência, um código oculto que define as lições que você enfrenta em sua jornada. Imagine um arquiteto invisível, projetando com precisão cada detalhe de sua experiência, não como um ato arbitrário, mas como uma resposta direta à sua própria essência. Suas escolhas, pensamentos e emoções não apenas determinam o que você recebe, mas também quem você se torna. Cada passo que você dá, cada decisão que toma, cada emoção que nutre, tudo isso esculpe sua realidade de formas que a maioria nunca percebe. Mas por que esse conhecimento foi obscuro? Por que a verdadeira compreensão do karma ficou restrita a poucos? Neste vídeo, vamos desvelar os segredos desse princípio ancestral, explorando seu significado oculto, sua relação com a consciência e como você pode usá-lo para transformar sua vida. Prepare-se. O que você está pensando em descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo, o destino e, acima de tudo, a si mesmo. Desde os tempos mais remotos, o conceito de karma tem sido considerado em diversas tradições espirituais, mas pouco compreende sua verdadeira essência. Suas raízes podem ser rastreadas até os Vedas da Índia, textos sagrados com mais de 3.500 anos, onde o karma era descrito como uma força inescapável, entrelaçada com o próprio tecido da existência. Não era apenas uma questão de proteção e recompensa, mas sim um mecanismo de aprendizado e evolução da alma. Nos ensinamentos do hinduísmo e do budismo, o karma está diretamente ligado ao samsara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento. Cada ação, pensamento e intenção semeia uma nova realidade que se desenrola não apenas nesta vida, mas em vidas futuras. Porém, os antigos mestres ensinaram que o karma não era um fardo inescapável. Ele poderia ser compreendido e transcendido. O segredo estava na consciência. Curiosamente, esse conceito não está restrito ao Oriente. Nas tradições herméticas do Egito Antigo, a lei da causa e efeito, um dos 7 princípios do Kybalion, refletem uma ideia semelhante. Segundo essa visão, nada acontece por acaso. Tudo é resultado de uma cadeia de eventos iniciada, em níveis invisíveis da realidade. Da mesma forma, no gnosticismo cristão, encontramos a ideia de que o mundo material reflete nossa condição espiritual e que nossas escolhas ecoam em nossa jornada evolutiva. Mas, se esse conhecimento era tão importante, por que foi ocultado? Com o passar do tempo, a interpretação do karma foi reduzida a um sistema simplista de boas e más ações. Um conceito que serve mais para controle social do que para despertar espiritual. A ideia de que cada ser humano tem poder sobre sua própria realidade e que pode moldar seu destino por meio da consciência era perigosa para sistemas que dependiam da obediência cega. Hoje, porém, estamos em um momento de despertar. As antigas verdades estão ressurgindo, e aqueles que buscam entender o verdadeiro significado do karma podem finalmente acessar esse conhecimento. E então, qual é essa verdade esquecida? Como o karma realmente funciona?
Vamos explorar isso. Agora, para entender o karma de maneira profunda, primeiro precisamos de alguns equívocos. Diferentemente do que muitos acreditam, ele não é um sistema de proteção ou recompensa por alguma entidade superior. O karma não é um juiz cósmico que decide se você merece sofrimento ou felicidade. Na verdade, ele é um reflexo direto da sua consciência, uma força que responde àquilo que você é e não apenas ao que você faz. Imagine que sua mente e sua alma são como um lago cristalino. Cada pensamento, emoção e ação são como pedras lançadas nesse lago, criando ondas que se espalham. Algumas dessas ondas são sutis, quase imperceptíveis. Outras são tão intensas que reverberam através do tempo e do espaço. O karma é o resultado desse movimento, um eco vibracional que molda sua realidade de formas que a maioria das pessoas nunca percebe. Isso significa que o karma não é apenas sobre ações físicas, mas também sobre objetivos e estados internos. Você pode fazer uma boa ação esperando algo em troca. E essa expectativa cria um karma diferente de alguém que envelhece com verdadeiro altruísmo. O universo não responde apenas ao que fazemos, mas à energia por trás de cada gesto. Esse princípio é fundamental, porque nos leva a um entendimento mais profundo. O karma não é linear. Ele não segue uma lógica simplista de fiz algo ruim aconteceu comigo, ou fiz algo bom, serei recompensado. Na verdade, ele é como um sistema de aprendizagem personalizado, criando experiências que ressoam com o nível de consciência de cada indivíduo. Por exemplo, uma pessoa que sempre envelhece com egoísmo pode acabar cercada por situações que refletem esse egoísmo de volta para ela, não como um castigo, mas como uma oportunidade de enxergar e mudar sua própria vibração. Da mesma forma, alguém que cultiva sabedoria, há instruções que reforçam esses estados internos. Mas aqui está um detalhe que quase ninguém menciona. O karma não é imediato. Algumas sementes levam tempo para germinar. Existem karmas que se manifestam rapidamente, como um reflexo imediato de sua energia atual, enquanto outros podem levar anos, décadas ou até vidas inteiras para se dedicarem. Esse é o motivo pelo qual, muitas vezes, pessoas aparentemente más parecem prosperar, enquanto pessoas enfrentam dificuldades. Elas estão navegando em diferentes camadas kármicas e seus efeitos ainda não se manifestaram completamente. Compreender isso nos leva a um questionamento essencial. Se o karma não é recompensa nem recompensa, então qual é sua verdadeira função? Essa é a chave que muitos ignoram. O karma não é um fardo, mas uma ferramenta de despertar. Ele existe para expandir sua percepção, para guiá-lo ao entendimento da interconexão entre todas as coisas. Ele nos ensina que cada escolha, cada pensamento e cada vibração que emanamos não apenas moldam nossa própria vida, mas também o tecido da realidade ao nosso redor. E então surge uma grande questão. Se o karma não pode ser evitado, ele pode ser transformado? Essa é uma verdade oculta que poucos conhecemos, e é exatamente o que vamos explorar a seguir. Se o karma não é uma proteção, mas sim um mecanismo de aprendizado, a pergunta que surge é: podemos transformá-lo? A resposta curta é sim. Mas para compreender como isso funciona, precisamos ir além das noções comuns e penetrar nos mistérios ocultos da lei cósmica. A maioria das pessoas acredita que o karma é algo fixo, um destino inescapável. Mas antigas tradições espirituais ensinam que ele é maleável e pode ser transmutado. O segredo? Consciência e intenção. O karma funciona como um espelho da sua vibração. Ele reflete sua essência atual, não o seu passado. Isso significa que, mesmo que você tenha criado um karma denso em algum momento de sua jornada, ele não precisa condená-lo eternamente.
Ele pode ser ressignificado, transformado e distribuído à medida que sua consciência se expande. Aqui está o que ninguém te conta. O karma pode ser apagado antes mesmo de se manifestar. Nos textos antigos do budismo esotérico, há um conceito chamado karma latente. Ações e intenções que ainda não geraram um efeito no mundo material, mas que existem em um estado de potencialidade. Assim como uma semente pode crescer em um solo fértil ou permanecer dormente por séculos, o karma não realizado pode ser desativado antes que ele floresça em sua realidade. Mas como isso é possível? A resposta está na quebra do ciclo de ocorrência. Quando você responder a uma situação de forma inconsciente, reforce os padrões kármicos existentes. Se alguém o insulta e você revive com ódio, perpetua esse ciclo, atraindo mais experiências semelhantes. No entanto, se você responder com compreensão, neutralize o impacto desse karma e o desarma antes que ele possa crescer. Isso nos leva a um conceito fundamental. O karma não é sobre o que acontece com você, mas sobre como você responde ao que acontece. Imagine uma pessoa que sempre atrai relacionamentos difíceis. Se ela envelhece com ressentimento e repete os mesmos comportamentos de antes, continua alimentando esse padrão. Mas se, em vez disso, ela se torna consciente da lição por trás dessas experiências e muda sua abordagem emocional, ela altera a frequência desse karma, rompendo o ciclo. No hermetismo, isso é conhecido como a arte da transmutação kármica, a habilidade de transformar padrões antigos por meio da elevação da consciência. Em textos como o Bhagavad Gita, encontramos a ideia do Karma Yoga, a prática de agir sem apego ao resultado. Quando uma ação é realizada com plena consciência e sem desejo de ganho pessoal, ela não gera novas amarras kármicas. Mas existe um segredo ainda mais profundo. A consciência plena dissolver até mesmo o karma do passado. Nos estados mais elevados de iluminação espiritual, descritos por mestres como Buda ou Krishna, o indivíduo se torna livre do karma porque sua identidade se dissolve no fluxo da existência. Ele não envelhece mais por compulsão, desejo ou medo. Suas ações vêm de um estado de pura presença, sem gerar novas repercussões kármicas. Isso significa que o karma não é uma prisão, mas um convite à transcendência. E se pudermos aplicar esse conhecimento de forma prática, como transformar nossa energia kármica no dia a dia? Compreender o karma intelectualmente é uma coisa, mas aplicá-lo para transformar sua vida é completamente diferente. O verdadeiro poder do karma não é fato de que, ao invés de sermos vítimas de situações, podemos nos tornar arquitetos de nossa realidade. Então, como podemos começar a transmutar nosso karma e elevar nossa vibração? Conscientização. Observe seus padrões kármicos. Primeiro passo é desenvolver uma consciência profunda dos padrões que você repete. Observe atentamente as situações recorrentes em sua vida. Há desafios que parecem se repetir? Tipos de pessoas que você sempre atrai? Emoções que ressurgem constantemente? Nada disso é coincidente. São ecos do seu próprio campo energético, refletindo de volta aquilo que ainda precisa ser compreendido. Pergunte-se: o que esta situação está me tentando ensinar? O karma não é um castigo, mas sim um professor. Quanto mais rápido você aprender uma lição, menos precisa repetir a experiência. 2. A lei da neutralização. Rompa o ciclo de fato. Se você sempre reage a determinadas situações da mesma maneira, você reforça seu karma. Mas quando você escolhe deliberadamente responder de forma diferente, você interrompe o ciclo. Experimente. Isso. Quando algo negativo acontecer, em vez de reagir impulsivamente, pare. Respirar. Pergunte-se: que energia eu quero alimentar nesse momento? Escolha agir com calma, consciência e discernimento.
Lembre-se, o que você resiste, persiste. O que você compreende, se dissolve. 3. Práticas energéticas para transmutação. Kármica. Em diversas tradições esotéricas, encontramos práticas destinadas a purificar e transformar energias kármicas acumuladas. Algumas das mais eficazes incluem meditação do perdão. O ressentimento prende a energia do passado ao presente. Perdoar a si mesmo e aos outros é uma das formas mais poderosas de liberar karma denso. Mantras e filhos sagrados. No hinduísmo e budismo, certos mantras como o Om Mani Padme Hum são usados para purificação kármica. Rituais de fogo. O fogo é um elemento de transmutação. Escrever padrões negativos que você deseja liberar e queimá-los simbolicamente pode ajudar a reprogramar sua mente subconsciente. Prática da gratidão. O karma negativo se dissolve quando você muda sua frequência emocional. Sentir gratidão genuína pelas experiências, mesmo as difíceis, acelera a transmutação. Ação consciente. Criação de um novo karma. Karma não é apenas algo que acumulamos no passado, ele também está sendo criado agora. Isso significa que podemos plantar sementes para um futuro mais elevado. Consulte-se diariamente. Quais ações eu posso tomar hoje que criarão um ciclo positivo para a minha vida e para os outros? A chave não é apenas fazer o bem, mas fazer com intenção pura. Quando você envelhece de maneira autêntica, sem esperar recompensas, suas ações fluem de um estado de harmonia e equilíbrio. 5. Estado de presença. O karma só existe no tempo linear. Aqui está um segredo pouco falado. O karma só pode existir quando formos identificados com o passado e o futuro. Não agora. Ele perde sua força. Práticas como meditação, mindfulness e contemplação silenciosa ajudam a ancorar sua consciência no presente, dissolvendo padrões kármicos automaticamente. Quando você está totalmente presente, não tem mais idade por condicionamento passado, mas sim a partir de um estado de consciência elevado. A grande verdade é que o karma não precisa ser um fardo. Ele é uma ferramenta de aprendizagem, um mapa para sua evolução espiritual. Quanto mais você compreende e aplica conscientemente, mais liberdade você conquista. Agora, a questão final. Se o karma pode ser transformado, o que isso significa para o nosso destino? Será que podemos transcendê-lo completamente? O que ninguém te contou sobre o karma é que ele não é um peso inevitável, nem um destino esculpido em pedra. Ele é um espelho, refletindo não apenas suas ações, mas o nível de sua consciência. E o mais surpreendente, ele pode ser transcendido. Ao longo da história, grandes mestres espirituais ensinaram que o verdadeiro propósito do karma não é aprisionar a alma em um ciclo eterno de causa e efeito, mas sim despertá-la para sua natureza divina. Quando você compreende que sua realidade externa é apenas um reflexo do seu estado interno, você deixa de se sentir vítima do destino e passa a moldar sua vida com sabedoria. A pergunta que fica é: se podemos transformar nosso karma, será que podemos libertá-lo completamente? A resposta está no estado de iluminação. Quando um ser atinge plena consciência, ele não gera mais karma, pois não envelhece a partir do desejo, do medo ou da ilusão do eu separado. Ele se torna como um rio que flui sem resistência, sem deixar rastros. Mas isso não significa que precisamos esperar uma iluminação para mudar nossas vidas agora. A cada escolha, a cada pensamento, a cada ato de presença, podemos ressignificar nosso destino. Podemos plantar sementes de um futuro mais elevado e dissolver as sombras do passado. O karma não nos define, ele nos revela. E agora que você conhece essa verdade, o que fará com ela?